Uhum. Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio da semana. Essa primeira semana de outubro, iniciamos já os preparativos, já começa a se analisar para a chegada do fim de 2025. Você já parou para pensar o que você está fazendo da sua vida? Você, minha amiga, está se cuidando, já está pensando já que falta 3 meses para encerrar 2025? E o que você deixou de fazer, o que você está fazendo para você? Então, o nosso episódio de hoje, nós queremos trazer sempre o destaque que nós temos e nas datas comemorativas. O mês de outubro, ele é cheio de comemorações. É dia da criança, é homenagem à Nossa Senhora Aparecida, a questão do idoso, mas nós temos uma data especial, que sem essa data, nenhum de nós estaríamos aqui, que é o dia do professor. E o podcast Fala Mulheres não podia deixar de convidar uma professora, uma mulher que hoje é o destaque à frente da educação na nossa região. Ela é a professora Adriane Schil Almeida. Seja bem-vindo ao nosso podcast dessa semana, que é para inovar e dizer o quanto que é importante ser essa profissão de professora também. Seja bem-vinda. Obrigada, Regi. Eu agradeço imensamente o seu convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada. Realmente, o professor, na verdade, ele é a mãe de todas as profissões, né? Sim. Ninguém chega a lugar algum se não fosse o professor. É verdade. E nós temos muitos professores que realmente impulsionam a vida dos nossos alunos. É aquele olhar humanizado dentro da sala de aula, é o exemplo que tem, e muitas vezes as nossas crianças, elas se espelham no professor. Eu mesma, eu quis seguir licenciatura por conta de uma professora que eu amava muito. Isso foi muito tempo atrás, né? Sim. Mas essa professora, ela marcou minha vida. Eu tive 3 professores, na verdade, que marcaram a minha vida. Claro que todos os outros professores até agora, né, foram muito importantes para nós. E são muito importantes. Mas eu imagino que cada um que está assistindo nesse momento já lembrou de algum professor que marcou sua vida. Então, eu fiz licenciatura porque eu era apaixonada por uma professora. A didática que ela tinha de conduzir a sua aula. E era uma professora de história. Eu sou apaixonada hoje por história, não é a minha formação, eu sou pedagoga, mas sou apaixonada por história. Gosto muito de história, mas eu tive professores que marcaram a minha vida com toda certeza. Então, você já deu para imaginar como que vai ser o nosso podcast dessa quinta-feira, primeiro programa do mês de outubro de 2025. Professora, eu vou me dirigir a ela como prof, porque ela é chefe do Núcleo de Educação de Laranjeiras, com um currículo aqui exemplar. E vai um detalhe, currículo na nossa vida a gente não pode se abreviar, porque para você preencher um currículo transformador como você tem, foi uma carreira que você levou. Então, a gente não se abrevia currículo de ninguém. Mas para falar do teu currículo, para falar da professora Adriana, da chefe do Núcleo de Educação de Laranjeiras do Sul, ela vai contar a sua trajetória, a sua experiência e o exemplo de mulher. Você chega aonde você quiser, só depende de você. É isso que a mensagem, o programa do podcast sempre é para despertar em você que está aí acomodada, muitas vezes começa só a se lamentar. Mas o dia, ele é lindo para todos e ele brilha da forma como você enxerga. E para que esse mês de outubro seja um mês brilhante, inovador, trazendo a nossa homenagem a todos os professores, o podcast traz ela para homenagear e ela sendo destaque, sendo a chefe do Núcleo de Educação de Laranjeiras do Sul. Então, o programa é todo seu, conta lá a tua trajetória, prof, que é muito linda, e eu jamais iria dizer assim, eu vou resumir o teu currículo, porque a gente não resume currículo de ninguém, né? Então, Regi, vamos iniciar, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul. Gaúcha? Sou gaúcha, gremista. Você vê que o meu time é misericórdia, né? Não tá aquela coisa. Cheguei aqui no Paraná, em Laranjeiras do Sul, muito pequena. Eu estava com 4 anos de idade. Sou laranjeirense quase, né? Aí eu casei e fui embora. Moro num município vizinho. Sou casada, tenho 3 filhos. Tenho 2 netas já. Tenho 50 anos já. É uma trajetória, né? De vida. Sim. E sempre gostei de estudar. Tinha muitos sonhos. O meu sonho, na verdade, era ser juíza, para você ter uma ideia.
Eu sou apaixonada por direito também, eu gosto dessa área de leis, mas eu não fiz direito, não me foi possível fazer direito. Mas eu tenho um filho que é advogado e tenho outro que está se formando agora também em direito. Então a gente se completa, né? Isso, se realiza nos filhos, né? E eu parti para a área realmente de licenciatura. Eu sou pedagoga de formação. Eu trabalho no Estado desde 99. Eu entrei como Paraná Educação, na verdade. Passei por vários setores dentro da escola. Até a direção escolar em 2018. Eu fui diretora de escola. E eu digo para você que a educação ela é transformadora, sabe, Reis? Sim. A educação transformou a minha vida. Eu fiz, aqui em Laranjeiras do Sul, na época não era ensino médio como é agora, né? Era o 2º grau. E no 2º grau eu fiz contabilidade. Aí eu mudei drasticamente de contabilidade e eu fui fazer pedagogia, né? É outra vertente. Saí da área de exatas e fui para a área de humanas, na verdade. Fiz 4 anos de contabilidade e depois disso eu casei e parei os meus estudos. E quando eu parei os meus estudos, que eu casei, tive os meus filhos, aí eu senti, eu já estava trabalhando na escola como agente educacional 2, eu era secretária, e eu sentia a necessidade de voltar a estudar. Eu estava no meio dos professores, né? Sim. No meio dos diretores e etc. Então eu voltei a estudar. Aí eu fiz pedagogia. E eu já tinha 2 filhos. E no primeiro ano, Reis, eu engravidei do meu 3º filho. Eu tenho um filho especial, ele é uma bênção, o Benhur, o Silas Benhur. Ele tem síndrome de Down. E foi uma alegria. Claro que quando a gente descobre isso, né, Reis? Sim. A gente fica apreensivo. Mas eu digo para você, é um presente de Deus. Os meus filhos são um presente de Deus. E quando eu fiz na Unicentro, eu passei no vestibular de primavera, e eu falei, não, eu só vou comemorar quando meu marido fizer, ele vai fazer em janeiro o vestibular, daí incentivei ele fez em janeiro e ele também passou. E aí nós cursamos junto, íamos para a faculdade junto, claro que ele não fez licenciatura, mas ele fez administração. Então, me realizo naquilo que eu faço, eu sou apaixonada por escola, por educação, porque a educação transforma a vida das pessoas. Todo investimento que vem para a educação, ele gera excelentes frutos. A gente sempre diz isso. Eu tenho orado sistematicamente pelos nossos alunos, pelos nossos professores, porque os nossos professores eles fazem a diferença na sala de aula. Sim. Os nossos diretores, que são os gestores das escolas. Hoje, Regi, não é fácil ser professor, Sim. não é fácil ser gestor de escola. Nós temos toda uma comunidade, porque, querendo ou não, tudo que acontece na sociedade, ela cai dentro da escola. É verdade. Né? Então, nós temos muitas situações dentro da escola que precisam de um olhar diferenciado. E eu digo para você, os nossos professores são heróis. Eles são maravilhosos. E o dia 15 de outubro é uma data que realmente tem que ser comemorada, né? Porque o professor ele é digno de honra, de respeito, de valorização. E os nossos professores são excepcionais. Nós temos alguns dados aqui de proficiência dos nossos alunos. E o nosso Núcleo Regional de Educação, em proficiência e ensino médio, está em 3º lugar no estado do Paraná. Parabéns, então, nós né? somos, né? Como diz a Ana, a nossa coordenadora, que estava aqui conosco ainda há pouco, a gente é bom. Né? Os nossos professores são excepcionais, os nossos alunos são excepcionais, as nossas escolas são excepcionais. É muito importante. Ela é a característica hoje, como estamos no século XXI, e mesmo com aqui a gente já passou vários episódios, e a gente já falou também da terceirização que os pais fazem da educação dos filhos, que jogam para a escola. E os nossos professores trazem isso com maestria, com a dificuldade que eles enfrentam, com dados e números que nós temos aí alarmante, não na nossa região, na região nossa da Cantu. Aqui a gente tem essa preservação disso, né? Mas a gente fala em números alarmantes de situações que acontecem dentro de sala de aula que a gente vê no nosso país. Mas a nossa região ela é contemplada, como você falou, com esses números, com esses dados, porque nós temos os professores lá que desempenham essa função que é magnífica. Sem o professor ter amor naquela profissão para cuidar das nossas crianças, né?
Justamente. Eu sempre falo que a gente precisa trabalhar com amor, né? Sim. Não por amor, mas com amor. Nós precisamos trabalhar com amor, porque nós estamos trabalhando com vidas. E os nossos alunos, você veja, nós temos os nossos alunos, eles iniciam conosco no estado, porque aqui há uma diferenciação, os nossos professores municipais, né? Sim. Que tem os pequenos, e nós pegamos eles um pouquinho maior. Se bem que a nossa regional aqui, nós temos uma diferenciação, né? uma especificidade um pouco peculiar, vamos dizer assim. Nós temos a rede das nossas escolas, nós temos 8 escolas indígenas também, que daí nós pegamos desde a educação do Fundamental 1, que é o aluninho do primeira série, né? da Fundamental 1, até o ensino médio. Então, nós pegamos eles pequenininho, 5, 6 anos, até 17, 18 anos, né? Nós temos esses alunos. E como você falou, a nossa sociedade hoje, ela precisa realmente ser acolhida. E o acolhimento, ele acontece dentro da escola. Porque tudo na escola acontece. É aquilo que você falou. Infelizmente, nós temos, sim, famílias que terceirizam a educação dos seus filhos. Mas não é a educação só, a educação do conteúdo, né, da didática. Não. É a questão, o meu aluno, o meu filho está com febre, você faz favor de levar ele no posto para nós? Acontece isso. Né? É o ideal? Não. Mas, às vezes, o diretor, o pedagogo, leva esse aluno, né, leva até o posto de saúde. Nós temos outras situações, por exemplo, infelizmente, né, nós passamos agora pelo Setembro Amarelo, mas nós temos muitas crises de ansiedade na escola também, pelos nossos estudantes também. Quem faz o atendimento na escola? É o pedagogo, é o diretor, é o professor, é aquele que o aluno mais se identifica, que muitas vezes ele se abre com esse professor, ele se abre com a direção, né, da escola, com o pedagogo da escola. Então, realmente, a profissão de professor, ela é uma profissão extraordinária. E você precisa ter amor naquilo que você faz. Quando você tem amor naquilo que você faz, as coisas elas são mais leves, né? É verdade. Elas fluem melhor. E você toca as vidas. Então, eu vejo que o professor, ele realmente tem esse poder. Primeiro, porque ele determina algumas situações com a vivência dele, e também, dentro da sala de aula, ele consegue inspirar. O professor, ele inspira muitos alunos, né? E nós precisamos realmente valorizar essa profissão, Regi. Ter todo respeito por ela, porque hoje, século XXI, como você está falando, fora essas situações que eu já pontuei, tem tantas outras, né? Sim. Porque a escola é viva, né? A escola não é um estanque, não é algo que é parado, não. Acontece de tudo dentro da escola, né? Você está atendendo um pai, de repente você já tem um aluno que você precisa conversar com ele, às vezes o professor chamou você porque aconteceu uma situação dentro da sala de aula, né? Então, a escola é viva, ela é dinâmica. E hoje nós estávamos, Regi, vou aproveitar a oportunidade, eu falo bastante, né? Não, mas aqui isso, para nós conversarmos mesmo. Nós estávamos hoje num evento do Núcleo Regional de Educação de robótica. E os nossos alunos hoje, eles têm robótica na escola. Nós não tínhamos isso, né, Regi? Sim, nunca, não tínhamos, né? isso. Nós temos robótica hoje nas escolas, nós temos oratória hoje na escola, aprendemos a trabalhar com o financeiro, ou seja, a questão de como você valorizar o dinheiro que você tem. Então, nós temos isso também na escola. Que avanço, hein? É maravilhoso. Então, hoje nós temos, nas nossas escolas estaduais, falo dela porque é onde eu trabalho, nós temos esse avanço significativo na rede de educação. Esse investimento a mais, um currículo diferenciado para os nossos alunos. Então, hoje nós tivemos a questão da campeonato de gigantes, ou luta entre gigantes, ou seja, a primeira luta entre robôs. Então, os alunos, eles montaram esses robôs. E eles foram para essa disputa, né? Então, a questão tecnológica está muito ativa na vida dos nossos estudantes também. Eles têm habilidade com o celular.
E nós somos do tempo analógico, na verdade, né? Eu tenho dificuldade, às vezes, na questão das redes sociais. Eu não sou muito de tirar foto, não gosto muito. Não gosto muito de rede social, mas o nosso aluno hoje, ele é diferenciado. E nós precisamos evoluir junto com o nosso aluno para poder alcançar ele, né? Então, as nossas escolas hoje, e sempre foram, ela é muito ativa, ela é viva. E a gente precisa nos inteirar dessa evolução que teve. Então, nós precisamos acompanhar o nosso aluno. Como é que ele vai olhar para nós, como exemplo para eles, se às vezes a gente não acompanha ele? Né? A gente precisa acompanhar. E a tecnologia, ela está aí. Então, a gente precisa também desta tecnologia e a gente precisa se inteirar disso. Que não é muito fácil, vamos falar a verdade. Tem gente que tem mais habilidade, né? Para isso. Cada um na sua ali, né, Regi? Mas a gente tem isso sim. A nossa sociedade hoje, ela é totalmente tecnológica. Nós temos várias situações acontecendo na escola e eu louvo a Deus porque nesse momento nós temos um investimento muito grande tecnológico dentro das nossas escolas, possibilitando aos nossos alunos ter acesso à questão de tecnologia na escola mesmo, dentro dos laboratórios que existem dentro da escola. Quantas escolas estão ligadas no núcleo hoje de educação aqui? 58 escolas, Regi. São 10 municípios que nós atendemos. Então, 58 escolas só da rede estadual. E nós cuidamos da VLE, ou seja, da documentação escolar, também das escolas municipais, que parece-me que são 95. E mais as escolas que são privadas, né? Nós temos também as escolas privadas que cuidamos, não da parte pedagógica, claro que não, nem das municipais não é a parte pedagógica, se bem que nós temos algumas, vamos dizer assim, eu já lembro, Regi. Na verdade, nós temos algumas interações com as escolas municipais, sim, algumas parcerias, essa é a palavra, algumas parcerias, sim, mas a questão estadual é a questão pedagógica, a questão de documentação, tudo é Núcleo Regional de Educação. Muitos alunos que estão na responsabilidade do Núcleo de Educação, né? Quase 12 mil alunos. Hoje, Regi, na nossa região, quase 12 mil alunos. Chega próximo a 12 mil. Ano passado, nós tínhamos 12 mil. Esse ano, nós temos uns 100 alunos para chegar em 12 mil alunos. Então, pensa a responsabilidade que uma mulher, né, sendo mulher, como a gente sempre fala, está na gestão do Núcleo de Educação para que, se colocando, vamos arredondar para 12 mil profissões que vem aí. Justamente. Né? Então, a importância da mulher ter isso. E outro detalhe também que a gente nota que é mais mulheres que nós temos como professora, é isso? É verdade, Regi. Nós temos várias mulheres. Nós temos vários homens agora. Eu acho que mudou bastante. Sim. Mas ainda a mulherada está mandando no pedaço ainda na questão da educação. É que a mulher consegue também ela fazer compactuar, né? Todas essas aberturas e sendo a mãe, porque ela tem a forma acolhedora. Não que o homem não tenha, né? Eu sempre deixo bem claro aqui, nós não somos contra os homens. Nós estamos aqui falando de gênero, né? Falando do homem e da mulher de trabalharem ao lado. Nenhum muito na frente, nem atrás. E sim sendo esse despertar do ser de todos os dias. Porque a mulher consegue isso. E ela tem essa parte. Então, para sendo professora, administrando toda essa quantidade de funcionários que tem, né, sendo os colaboradores, e ainda 12 mil, pense vocês que estão nos assistindo, na mente de vocês aí, 12 mil adolescentes, sendo comandada por uma gestão que é mais mulheres. Então, a mulher chega, a mulher consegue fazer essa transformação, ela tem habilidade para isso. Então, falando com a professora hoje, a chefe do Núcleo de Educação de Laranjeiras do Sul, e tendo esse comando. Nem vamos entrar em detalhe de quantos colaboradores no geral, né, Adri? Porque é muito que você tem, né? É bastante, Regi. Eu não sei precisar de todas as escolas quantos nós temos. Só no Núcleo Regional de Educação nós temos 72 pessoas lá dentro hoje, com muitas demandas que temos, né? Para atender toda essa gama de escolas, né? E são várias demandas. Eu não posso precisar, mas eu acho que nós chegamos a funcionários, entre professores, mais de 2 mil. Eu acredito. Eu posso estar enganada. Eu não fiz essa conta ainda, sabe? Mas é mais ou menos por aí. É uma gestão muito prática, né? Justamente. Na verdade, a educação, ela
a fatia maior, eu entendo, até mesmo das secretarias, tanto municipais como estadual, a educação ela é uma das maiores. Geralmente são secretarias maiores, né? Por esse gerenciamento, porque são muitos alunos. Né? E indiretamente nós atendemos os alunos, mas indiretamente nós também atendemos as famílias, não é verdade? Né? Com certeza. Se imagine só, se nós estamos em 12 mil adolescentes, né? Coloca mais 12 mil mães, mais 12 mil pais. Quanto nós temos de ser humanos que passa pela responsabilidade da parte educacional. Porque vocês acolhem os pais também. Vocês conhecem a cada setor, a cada dor que cada adolescente passa. Então, a gestão de ser dentro do núcleo de educação, ela é comparada a ser como a gestão de uma cidade, né? Pelo avanço que vocês têm que fazer a transformação. Você tem que ter a gestora tanto da cobertura de uma escola, quanto da dor daquela mãezinha que está lá, que o filho hoje não foi na aula. Porque muitas vezes o filho não foi na aula, que é o caso, é a realidade, que a mãe não pôde, ele ficou cuidando da mãe, porque a mãe muitas vezes sofreu violência e ele estava ali do lado. É a realidade hoje que nós vivemos, né, Adri? Infelizmente, Regi, nós temos muitas situações que chegam para a gente difíceis, sabe? Situações de violência, situações de abuso, situações inclusive de abandono, sabe? Sim. E se não é a escola para acolher, essa criança ela fica muitas vezes à mercê. Então, o primeiro ponto onde a criança vai se abrir é na escola. É na escola. É na escola que ela se sente segura, é na escola que ela se alimenta. E por falar em alimentação, a alimentação da escola é maravilhosa. É isso que tem melhorado muito, muito, muito. Melhorado não, melhorou muito. Os nossos alunos têm refeições. Nós sabemos de caso que o aluno vai para a escola porque o único alimento que ele tem é na escola. É na escola. E a fome dói. Com certeza. A gente tem números e dados também, né, Adri? Que muitas vezes o aluno não consegue avançar. Mas se você for na casa, você for ver quantas refeições ele faz, a parte nutricional daquela criança, como que ela vai aprender algo. E isso é real. Justo. E pensando nisso, nós temos hoje nutricionistas que fazem os cardápios das nossas escolas também. Então, existe um cardápio para ser seguido. Porque realmente a criança ela precisa ser bem alimentada para que ela possa aprender. Isso que você falou, o valor nutricional, ela precisa ser nutrida. Sim. Como é que ela vai ter possibilidade de concentração se ela não foi bem alimentada? Se naquele dia ela não comeu? A cabeça dela não vai estar ali. Sim. Então, pensando nisso, a alimentação escolar é fantástica. O governo do estado, a gente tem que tirar o chapéu para o nosso governador. A alimentação é maravilhosa, para o secretário Rony. É um cuidado que se teve com o nosso estudante. Um cuidado com ele. E a alimentação ela é de primeira, Regi, com toda certeza. Porque o acolhimento também passa pela questão de matar a fome desse aluno, com certeza. Né? Nós temos requisitos para que você ter também esse aluno que vai lá aprender. Nós temos a questão da fome, como você falou, o estupro, a violência contra a mulher, que ele observa. E como que está sendo criado? Porque a escola faz todo um trabalho, como você está relatando. A transformação que tem hoje numa sala de aula, a transformação na parte nutricional. Mas você também ali no núcleo, também tem a parte que você também está fazendo palestras educacionais também nesse lado, sobre a questão de violência, sobre a questão de estupro nas escolas também. Você tem uma equipe que está fazendo agora, né, Adri? Temos sim. Nós temos uma equipe de psicólogos, assistentes sociais que estão indo para as escolas também, que na necessidade eles fazem essa conversa com os alunos, com as famílias. Então, essa proximidade e essa situação de vulnerabilidade também é visualizada pelo Núcleo Regional de Educação e colocado pessoas também que vão intervir. Inclusive, Regi, nós tivemos uma situação, se eu puder pontuar, nós tivemos um menino num município que eu não vou dizer qual, por questões, né, de preservar, né? Mas, infelizmente, ele tirou a sua vida. Era um aluno da nossa rede.
E os nossos psicólogos foram até a escola, se colocaram à disposição, porque a turma fica também abalada. Sim. Então, este profissional, ele faz toda a diferença também dentro da escola. E ele veio se somar na rede de educação. E isso é muito válido. Desde a época, Regi, que nós vivemos da pandemia, nós tivemos, sim, uma situação de ansiedade agravada. Né, a questão de ansiedade dos nossos alunos agravada. E a questão dos psicólogos indo para as escolas também, trabalhando com os nossos professores, trabalhando com os alunos. Claro que não é clínica, não pode. Mas uma palestra, uma fala, uma orientação sempre é muito bem-vindo e tem dado muito resultado, viu, Regi? É a diferença. Claro, é o acolhimento, é o olhar para essa criança sabendo da integralidade dela. Ou seja, eu preciso trabalhar na integralidade dela. Não é só a questão de conteúdo, mas o olhar humanizado, é acolher ela na sua dificuldade, é ouvi-la. Isso é muito importante. E depois fazer os encaminhamentos que são necessários. Né? Caso, um exemplo, se houve algo nesse sentido de abuso, então é um encaminhamento e nós temos uma cartilha que a gente segue, né? Que são critérios. Os diretores já foram todos alinhados, já sabem, então todas as nossas escolas são bem amparadas nesse quesito. Então, eu trabalho em rede sempre. Sempre. Que você faz com as parcerias Justamente. que você tem e que ela não deixa de ser, a partir do momento que uma criança, um adolescente entra para uma escola, ele está ali, ele está sendo preparado por todos os âmbitos. Com certeza. Ele está sendo acolhido e não analisado, né? Mas atendido. Né? Atendido, porque, querendo ou não, o professor, o pedagogo, o funcionário de escola, ele faz o acompanhamento desse aluno, porque conhece o aluno, cria-se vínculo. Sim. E quando esse aluno não está bem, os profissionais sabem que ele não está bem. E muitas vezes o aluno ele já tem tanta confiança que ele mesmo chega e expõe. Então, diante disso, aí é feito todo um processo de encaminhamento, um acompanhamento, isso acontece sim. Por isso que eu digo que a educação ela é transformadora. É verdade. Ela é transformadora, porque ela acolhe, ela dá caminhos e ela dá o conhecimento. A gente fica, sabe, Regi, triste com algumas situações na questão quando o aluno abandona a escola, por motivo que a gente não sabe. E hoje a gente faz busca ativa. Vai na casa a gente buscar. liga, vê o que aconteceu com o aluno, por que ele está faltando, a gente manda mensagem para o pai. Caso não há resposta, então se vai até na casa para ver o que aconteceu, para se colocar à disposição dessa família também. Então hoje a escola, eu digo para você, ela é essencial na vida do ser humano. Não se pode pensar em evolução em âmbito nenhum se nós não tivermos uma escola amparada como nós temos hoje. Com certeza. Com toda a parte instrumental que a escola tem, mas assim, nós precisamos ter essa parte instrumental, mas o mais importante é o olhar que a escola tem. Com certeza. É o carinho, o jeito que acolhe, o jeito que tem crianças que chega e vai abraçar. A tia que está lá limpando, a prof, que está lá cuidando da parte de segurança, a gente vê muito isso. Ele chega e vai abraçar, que cria um vínculo. Ele passa 4 horas, quase 5, né, dentro de uma sala de aula, para se preparando para essa sociedade. E essa sociedade hoje que muitas vezes não olha para essas crianças dessa forma. Por isso que a gente precisa que os nossos alunos eles tenham esta oportunidade de estar na escola, porque o conhecimento ele te liberta. É verdade. Não é verdade? Sim. Se eu tenho conhecimento, eu tenho o poder de escolha. Eu vou escolher aquilo que é bom para mim. Porque as nossas escolhas definem o nosso futuro, né? Se ele será bom ou não. Mas se eu não tenho o poder de escolha, porque eu não conheço isso, aí fica mais complicado. Então, a educação, ela traz essa libertação, porque o conhecimento me faz optar por coisas melhores. Né? Então, é isso que a gente sempre busca incutir na cabeça dos nossos estudantes nas escolas. Quando a gente vai para a escola, que a gente vai para uma sala de aula, o professor está lá ministrando a sua aula, e a gente muitas vezes vai pegar o relatório da sala de aula, por exemplo, para verificar a frequência dos nossos alunos, e nós temos alunos com uma frequência baixíssima. 38%, 44%. Será que existe algo melhor que... É óbvio que fora da escola eu vou ficar no celular, eu vou ficar assistindo uma televisão, mas futuramente os anos passam muito rápido.
Daqui a pouco eu pisco e vou estar com 50 anos, é o que aconteceu comigo. Mas a oportunidade nos é dada agora. Então nós precisamos aproveitar esta oportunidade. E a educação é uma oportunidade. É uma oportunidade de conhecimento e de ter poder de escolha. Eu sempre falo isso. Quem tem o conhecimento vai poder escolher melhor. Melhor. É porque, como você fala, a escola ela tem esse poder, né? Eu falo poder porque ela é o poder de transformar sempre todos que estão lá. Até os pais, a partir do momento que os filhos estão na escola, você consegue fazer, nós temos números, né? Que muitos pais voltaram a estudar. Justo. Porque viram os filhos estudando e Isso a importância que do filho estar levando todo aquele material, que estudo para casa. Temos pais que voltaram a estudar. Isso reflete também muito no cotidiano de toda essa família. A transformação ela não é só dentro dos seus livros que está lá o conteúdo, mas ela faz a transformação dentro da casa, da Com família. certeza. Então, isso é muito importante. Mas, Adri, nós temos muito o que falar. Mas eu quero que você fale para nós da parte das escolas, e nós temos o Ganhando o Mundo. Isso. Que é um destaque hoje, que é a nível do Estado. Nós temos Ganhando o Mundo dos adolescentes e nós temos Ganhando o Mundo também de professores. Justo. Então, justo. eu quero que você fale para nós dessa parte aí, que é muito importante. A experiência que os nossos adolescentes em outros países e os nossos professores agora estão indo. Quantos estão indo e quantos adolescentes também, se você lembrar de números que já foram nesse trabalho Ganhando o Mundo. Então vamos começar com os nossos adolescentes. Nós tivemos em 2024, 24 alunos, 24 adolescentes indo para o Ganhando o Mundo. E foram, se eu não me engano, 5 países. Eu não estou com a minha lista aqui agora, mas 24 adolescentes. 17 foram e já voltaram. Eles já estão aqui. E nós temos 7 fora agora. Eu acho que 7 que nós estamos com eles agora, fazendo esse intercâmbio. Inclusive, no Reino Unido nós temos também. E aqui de Laranjeiras nós temos. E esses alunos, eles são maravilhosos. Eles voltam mais maduros e com muitas ideias. Nós fizemos, não um podcast, né, Rede? Mas a gente quis fazer um bate-papo no núcleo regional. Foi semana passada. Nós convidamos os nossos alunos para estarem lá, esses alunos que retornaram já desse intercâmbio. E eles estiveram lá no Núcleo Regional de Educação e nós fizemos um bate-papo, uma roda de conversa, na verdade, em volta de uma mesa, porque a mesa sempre chama para conversa, né? E nós queríamos ouvir eles, das experiências deles. E eu digo para você, Regi, que a gente ficou impressionado. Me emocionei muito com algumas falas de alguns alunos que retornaram, com ideias inovadoras, a maturidade com que foram, e mesmo enfrentando medo. Nós tínhamos alunos que eles nunca tinham saído da sua região, da sua cidade. O mais longe que tinham ido era Guarapuava, por exemplo. E eles enfrentaram horas de voo e foram para o Canadá, por exemplo, que é longe, muito. Nós não nos dimensionamos, né? E eles foram enfrentar uma família e uma língua diferente, uma cultura diferente, se adaptaram numa escola diferenciada. E eles trouxeram muitos projetos. Projeto de leitura. Hoje nós precisamos entender que a nossa cultura ela precisa ser mudada. A leitura faz toda a diferença na nossa vida. E poucas pessoas gostam de ler. Eu sou apaixonada por leitura. Amo ler. Estou em dívida, porque hoje em dia eu não estou conseguindo ler aquilo que eu gostaria. Mas a leitura, ela transforma. Ela faz com que a gente viaje muitas vezes sem a gente sair do lugar. Né? E nos dá um vocabulário. Se nós não lermos, nós não temos vocabulário. Como é que nós vamos fazer uma redação? Eu sempre falar para os alunos no colégio. Dizer, queridos, como que vocês vão fazer uma redação se vocês não têm leitura? Vocês precisam ler, amados. Se vocês lerem, vocês vão conseguir interpretar e ter o vocabulário para vocês escreverem. E eles vieram com esse projeto de fazer leitura no momento do intervalo, a questão do lixo, eles analisaram aonde eles estavam vivendo e eles olharam que as ruas são limpas. Ninguém joga nada no chão, fora, sem descartar no lugar correto. Então, nós somos um povo maravilhoso. O brasileiro é maravilhoso, ele é atencioso, ele é acolhedor, ele fala bastante, né? Sim. Ele auxilia, ele dá a mão sempre que necessário. Nós somos hospitaleiros assim. Mas a gente precisa ser melhor educados. Nós precisamos mudar muitas vezes algumas atitudes que temos. Porque se eu jogo lixo ali na rua e assim eles diziam, o outro vai e joga também,
que vai virar? O que vai virar? Né? Então, são pequenos hábitos que precisam ser moldados. E a gente vê que eles voltaram de lá, eles fizeram essa análise, e isso é muito importante. Eles estudaram, trouxeram alguns projetos também para as escolas, e os nossos diretores estavam lá e falaram: o que você acha de nós fazer isso na nossa escola? Então, saímos de lá com muitos projetos já, da semana passada. Os nossos alunos, eles são fantásticos. Eles são maravilhosos. E eles conseguiram ir por mérito deles. Pelas notas que eles alcançaram nos componentes que eles têm, pelo número de frequência que eles têm, porque a frequência tem que ser acima de 85%. Graças a Deus, nós tivemos um avanço na rede educacional, no Núcleo Regional de Educação. Nós temos um avanço significativo na frequência já. Nós temos uma frequência que bate geralmente 88%, 90%. E não é fácil você chegar, né? Porque a frequência, ela determina se você aprende ou não. Como é que você vai aprender se você não está na sala, né? De aula. Então, nós temos alunos fantásticos. Para o ano que vem, nós já temos 33 selecionados. 33 alunos também indo para os Estados Unidos, Nova Zelândia, e também para a Austrália. Temos também indo para a Austrália. São, assim, 33 já selecionados. Não sabemos quais são os países que eles irão, porque ainda, né, demanda ainda de um tempo, mas daqui a pouco cada um vai saber para onde vão ser direcionados. E os nossos professores, são 11 professores que irão para o Canadá. Irão representar o Núcleo Regional de Educação. A gente está muito feliz e eu imagino que eles também. Não sei, nesse momento, a data de embarque deles, mas provavelmente será novembro. 11 professores. E temos diretores que irão para o Chile. Olha. Também. O Chile vai acontecer em 2026. Provavelmente em fevereiro de 2026. Então, são programas, Regi, fantásticos, que trazem oportunidade de crescimento, de conhecer culturas novas, de experienciar algo novo e trazer essa experiência para dentro do nosso país, da nossa cidade, da nossa escola, né? Do nosso estado, que pode fazer a diferença na vida de todos. Projeto lindo, né? Magnífico isso. Maravilhoso. Imagina se há 50 anos, quando nós estudávamos, ia ter uma oportunidade dessa. Não tínhamos, Não tínhamos nada disso. Não então, tínhamos. hoje, a evolução que tem a educação de ter esses transformadores, porque vão lá, eles são vão estar procurando trazer tudo que eles aprenderam lá e replicando aqui. Com certeza. É muito e alunos bom. Tímidos, Regi, que não falavam um pouquinho, eram tímidos, mas mesmo assim eles enfrentaram o medo, a vergonha, e eles se superaram. E graças a Deus nós só temos elogios para falar dos nossos alunos que vão. Só orgulho, né? É orgulho da família, orgulho da escola. Pense no chororô, quando a gente sabe quem é das escolas que vai, né? E quando a gente liga para o diretor, é festa na escola. É festa na escola quando o aluno é selecionado para o Ganhando o Mundo. E você, como se sente nessas emoções que você recebe? Olha, Regi, eu sou chorona, sabe? Como eu sou apaixonada pela educação e eu gosto de ver essa transformação no rosto dos alunos, e faz 26 anos que a gente trabalha com a educação, sabe? Então, quando eu vejo que esse aluno ele foi contemplado pelo mérito dele, é uma alegria enorme. É uma alegria porque é mérito dele, ele trabalhou para conseguir. E é isso que você falou, eu acho muito impactante isso que você fala. Nós podemos chegar a qualquer lugar que nós queremos, mas se a gente se empenhar para isso. Não adianta eu sentar e dizer que as coisas estão ruins se eu não trabalhar para melhorar. Eu creio que o Senhor nos colocou nessa terra para a gente fazer a diferença. Eu tenho que ser isso, aquilo, aquele outro para fazer a diferença? De forma nenhuma. É só você usar aquilo que você tem. Sim. Né? É você ser gentil, é você ser respeitoso, é você dar a mão naquele momento que precisa ser dado a mão, é você às vezes só ouvir. Isso já vai mudar a vida da pessoa que está ali, que às vezes ela precisa falar e você pode ter um ombro amigo ou um ouvido que acolha. Não é verdade? Então, eu sei que a gente pode fazer a diferença. Eu, enquanto diretora que estava, eu sei que eu fiz a diferença na vida de alguns alunos e um me marcou. Pode ser que ele não saiba. Eu sempre falo isso para os nossos professores, para os nossos diretores, que naquele momento esse aluno ele nem dimensione a ação que você vai fazer para ele. Mas lá na frente ele vai reconhecer isso.
Eu fiz a buscativa de um aluno e esse aluno ele tinha desistido de estudar. E ele tinha algumas situações na escola que nós tínhamos mudado ele de turno, de alguns turnos. E ele queria retornar para o turno anterior, mas ele tinha uma dificuldade bem grande. Ele trabalhava na lavoura, ele era boia fria. E eu fui até a casa dele. Eu lembro como se fosse hoje. Ele estava cortando lenha, Regi, na frente da casa dele. E ele falou, Diri, eu não vou mais voltar para a escola. E nós sentamos, conversamos. Falei, querido, volte que nós vamos auxiliar você, nós vamos ajudar você. Hoje eu vejo esse aluno. Hoje ele é um profissional. Ele está fazendo universidade. Isso alegra o coração da gente, porque transformou a vida dele, mudou a história de vida dele, sabe? Então, cada um de nós pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Eu gosto da parábola que diz assim, dos 10 talentos, né? O povo diz que os 10 talentos é só multiplicar. Não, é você viver a sua vida de uma maneira intensa. Ser feliz com os momentos que você tem. Você tem que levantar feliz. Claro que nem sempre a gente é 100% feliz, não é verdade? Sim. Tô sempre sorrindo, tô sempre... Mas a vida é boa de se viver. Mas a gente precisa contemplar esses pequenos momentos e saber das oportunidades que Deus tem nos dado. E abraçar essas oportunidades. E se você não tivesse, naquele momento, saído da tua sala de aula, do teu conforto que estava ali, que você tinha recebido o teu conteúdo para você apresentar na sala de aula. Né? Que vocês recebem o conteúdo, a meta que vocês têm que bater, vocês recebem tudo, está tudo computadorizado ali para vocês fazerem. Mas você saiu dali da sua metodologia que estava e foi lá buscar aquela pessoa. Você colocou amor na tua profissão e foi lá buscar. Essa faz a diferença da pessoa quando ela quer trabalhar e quer fazer com que isso molde. Porque o que é mais fácil é você sempre criticar. Eu sempre falo, a gente escuta criticar do governo federal, do governo do estado, do município, não tem até das mínimas coisas a gente recebe crítica. Mas o que eu estou fazendo enquanto ser humano, que eu vim para esse mundo, para mim ajudar a despertar no meu companheiro, na pessoa que está próxima, de fazer diferença. Então, a mulher em si só, ela já faz a sua diferença. Porque ela consegue hoje atender um telefone, liga-se uma máquina de lavar, a panela está lá cozinhando e o filho está nos teus pés ainda ali, você pega no colo e você faz. Então, eu sempre falo que é o poder que a mulher tem de fazer algo em conjunto. E ela leva para o seu trabalho todos os dias. Ela faz a diferença. Com certeza. Eu acho que a gratidão fala muito disso, sabe, Regi? A gente ser grata pela vida que Deus nos deu, pelo trabalho que temos, né? Pelas oportunidades que temos, pelas pessoas que passam na nossa vida, não é verdade? E as oportunidades Deus nos dá, com toda certeza. E quando falei dos 10 talentos, é que alguns enterram. Às vezes vive a vida na mediocridade. E essa mediocridade não é de qualquer outra coisa. É de você não viver ela plenamente. Né? De você ser feliz, de você... que bênção que tem o sol hoje. Glória a Deus por isso, né? Que bênção, eu estou indo para um trabalho. Eu tenho meu trabalho. Eu preciso levantar cedo, mas eu sou feliz porque eu tenho meu trabalho. Eu amo, eu sou apaixonada, Regi, por aquilo que eu faço. E também, agora, nós já estamos hoje vivendo já em outubro. Como a gente já falei do início. Que maravilha que nós já estamos nesse mês, que nós já vivemos um bom tempo já em 2025 e a gente já começa a se preparar para 2026. E a valorização também. Eu sempre falo dos micros momentos de felicidade. Eu aqui cito para que nas quintas-feiras já reúna a família, faça teu micro momento de felicidade, toma um chimarrão, mas isso do exemplo para o podcast. Mas isso você pode fazer no teu dia a dia, no café da manhã, a hora que você levanta, ali, vamos reunir a família, vamos fazer um micro momento, vamos olhar esses detalhes. Porque nós vivemos hoje no mundo de que a tecnologia está tomando conta, bom, ótimo, excelente. Mas nós temos que pensar de nós. O que eu estou fazendo para mim? O que eu estou conseguindo hoje reunir minha família? Eu consigo me alimentar? Porque quando a pessoa começa a ficar doente, ela começa a valorizar esses pequenos detalhes. Mas nós, enquanto não caímos nessa, a gente não valoriza.
Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Aquele abraço com o nosso adolescente quando chega da sala, que ele vem da escola. Pergunta para o teu filho, como que você foi de sala de aula hoje? Quem que era a tua prof? Qual a aula que você teve? Tira esse tempo. Cuida, porque a melhor coisa que tem é você estar hoje com quem você ama, que é a tua família, que é com os teus filhos, teu esposo, do jeito que você escolheu. Não é que alguém veio ali e veio, essa aqui vai ser a tua família, não. Você escolheu. Teve o livre-arbítrio de escolher a família que você formou hoje. Mas cuide-se dela. É isso que a gente tem que cuidar. Cuidar do ser humano, cuidar de nós. Mas nós temos que falar ainda da Adri empreendedora. Aqui, gente, olha como que é. Nós temos a Adri prof, a Adri chefe do núcleo, a Adri vó, a filha, a mãe, a esposa, né? Mãe do menino lindo que ela falou também ali, que me emocionei já no início quando se falou do teu filho. Então, você pode chegar aonde você quiser. Hoje você tem toda essa parte falando da Adri, que ela representa muitas mulheres que têm seus filhos com algo diferenciado que Deus lhe deu o presente. Eu falo que é um presente diferenciado. Sim. Que você recebe, porque ele é teu filho, ele é amado, ele tem essa diferença, e você consegue fazer tudo isso. Então, que exemplo que ela traz hoje, iniciando o mês de outubro, esse mês que é contemplado de tantas datas comemorativas, e nós escolhemos a data para falar do professor, para que o mês de outubro inteiro, não é só agora, mas que todo mundo valorize. Em vez de você criticar um professor, você abrace ele e fale que ele é a mãe de todas as profissões. Lembre desse detalhe sempre. Mas eu quero que você fale da área empreendedora, que também ela tem o seu comércio, aonde que é, de que forma, quem pode frequentar. Conta para nós aí, Adri. Isso partiu de uma paixão, sabe, Regi? Eu sou apaixonada por luta. Quando eu era pequena, eu fiz capoeira um tempo. Fazia luta de capoeira. Muito pouco. E luta na televisão eu gosto. MMA, boxe, seja o que for. Eu gosto. E eu hoje, eu visualizando. Mas esse sonho começou, Regi, porque dentro das escolas nós temos os nossos alunos, muitas vezes, sabe aquele aluno indisciplinado? Aquele aluno que tem tanta energia para gastar e ele não sabe aonde ele vai colocar essa energia. Então, eu sonhei com um projeto onde eu trouxesse esse aluno para a luta. Eu montei uma academia de luta. Eu tenho uma academia de luta. Hoje eu faço Krav Maga, que é uma luta, na verdade não é luta, mas é defesa pessoal israelense, é uma luta israelense, na verdade, é tida mais como defesa pessoal do que uma luta propriamente dita. Um professor maravilhoso, que é o Toreto, ele nos auxilia, e isso tem despertado. Eu tenho algumas mulheres que fazem, tem homens também que fazem conosco. Eu montei isso, mas focando nos nossos alunos para que trouxesse eles e nós pudéssemos trabalhar com ele na questão da hiperatividade dele, sabe? Porque isso também traz disciplina, traz foco, a luta. Sim. Traz tudo isso. Uhum. E hoje, pensando nas mulheres, principalmente as mulheres que sofrem violência, Regi, até quero fazer um convite, né, para todas as mulheres que gostam disso ou que queiram aprender defesa pessoal. É muito importante hoje que cada uma saiba defesa pessoal. Então, a minha academia, nesse momento, ela está em frente ao São José. Nós tem semanas que é terça e quinta e tem semanas que é segunda, quarta e sexta, às 19 horas. Você que gosta disso ou que não sabe se gosta e quer tentar, você é muito bem-vinda. Mas eu sou apaixonada por luta. Eu acho que luta ela traz a questão da disciplina, a questão do foco. E fora que você extravasa também. Sim. Né? Porque é muito bom. Você cuida do seu corpo físico e da sua mente no mesmo momento. Que maravilha, né? A gente não conhecia essa outra parte da Adri, né? Só via a Adri como prof, a Adri como chefe do núcleo e não conhecia a parte da Adri empreendedora, que já está há quanto tempo com a sua academia? Na verdade, Regi, eu iniciei no final do ano passado. Que maravilha. No final do ano passado. Mas temos uma caminhada grande pela frente ainda. Não temos muitos alunos. Mas você que gostaria de aprender defesa pessoal, está à sua disposição. Essa é a diferença que você faz. A diferença do teu dia a dia, a diferença em colocar e tá esses olhares aí para nos cuidados que a gente precisa ter. Então, parabéns por essa, além de todo o teu currículo, agora ainda sendo a mulher empreendedora no despertar. Então,
faz a diferença. Adri, a gente Verdade. queria, com tantos detalhes, né? Aqui a gente conversando com a Adri, ela contando todo esse trabalho magnífico, essencial que é desenvolvido no Núcleo de Educação de Laranjeiras do Sul. E a Adri, ela mora em Virmonte, não é em Laranjeiras, que é, né, Adri? Eu moro em Virmonte. Mora em Nesse momento estou morando em Virmonte. Né? Então, ela nem está em Laranjeiras e investiu em Laranjeiras e trabalha aqui no núcleo. Eu quero que você fale para nós a questão do trabalho do dia a dia da Adri. Trabalho do dia a dia. Eu levanto cedo, não muito, mas 7 horas eu já estou de pé. E para mim é uma terapia dirigir. Gosto de dirigir. Então eu venho ouvindo um louvor, ouvindo uma ministração, no caso isso vai me equilibrando. E a trajetória minha até o Núcleo Regional de Educação é muito gostoso. E quando eu chego, temos muitas demandas, né? Temos muitas situações para resolver. E ali eu já tenho uma agenda, né? Visito as escolas, eu gosto de visitar as escolas, a gente está muito próximo às escolas. Enfim, o meu dia a dia ele é bastante corrido. Eu tenho hora para chegar, mas eu não tenho hora para ir embora. Então, muitas vezes eu chego bem tarde em casa, mas me alegra. Eu sou muito feliz naquilo que eu faço. Eu fui agraciada por Deus com o meu trabalho. Eu sou apaixonada pela educação, como eu já falei. Acho que sou até redundante em falar, porque a educação ela transforma realmente. E você vê a transformação dia a dia. Qual, na tua bagagem de experiência do trabalho que você desenvolve, como que você vê a cidade do futuro? Eu entendo que a valorização da educação vai trazer o futuro. Quanto mais você investir em educação, melhor vai ser o cidadão. Porque o cidadão que tem conhecimento, é aquilo que eu falei, ele vai ter escolhas, não é? Ele vai cuidar da sua saúde também. Porque eu preciso ter conhecimento para mim também investir em mim, na minha saúde emocional, na minha saúde física. Eu posso escolher isso se eu tenho conhecimento, porque eu vou mudando dia a dia, eu vejo o que é bom e aquilo que é bom eu vou absorvendo. E a educação tem isso. Eu transformo a vida das pessoas através da educação. Então, uma cidade do futuro é a cidade onde investe em educação desde cedo, desde a educação infantil. Eu sei que hoje nós temos leis e mudou muito isso da nossa época lá atrás, né? Nós vimos para a escola com 7 anos de idade. Eu comecei com 7, eu nem pré fiz. Para mim fazer uma reta, ela já sai torta. É complicada. Mas hoje os nossos netos, as minhas netas, a minha neta tem 3 aninhos, ela já está na escolinha e ela adora ir para a escola. Então nós precisamos investir, porque a maior parte do tempo os nossos alunos eles passam na escola. Hoje nós temos escolas em tempo integral. Os alunos passam 9 horas na escola, aprendendo. Então, o futuro é investir na educação. Um povo que investe na educação tem resultados e tem frutos. A educação, ela realmente transforma. E qual o conteúdo que você tem para deixar para quem está nos assistindo? Lógico, primeiro o podcast. E depois, para o final de semana, conteúdo, livros que você indica para as pessoas? Eu gosto muito de livro de bibliografia. Tem um livro que eu sou apaixonada por ele, se chama Feia. O nome do livro é Feia. Eu não lembro agora a autora desse livro. Mas ele é um livro que motiva muito, porque ele é um livro que conta a vida de alguém que teve muitas dificuldades, mas que não se abateu pelas dificuldades. Uma mulher negra dos Estados Unidos, ela é americana, e a trajetória da sua vida, ela tinha uma mãe narcisista, e ela sofreu muito. Muito. Todos os abusos possíveis. E ela superou tudo isso. Então, nós podemos, independentemente daquilo que a gente passou. Tem um ditado
que eu levo para a minha vida, que diz assim: não interessa aquilo que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Ou você vai passar o tempo inteiro sentado chorando, se lamentando, com o coração cheio de mágoa, ou a partir disso você vai aprender algo. E vai superar, vai levantar, vai colocar na mão do Senhor e vai ir em frente. Então, não interessa aquilo que aconteceu. Você pode superar. Pode superar tudo. Com certeza. Basta querer. Basta querer. Basta querer. E 3 palavras que resumem a Adri. Eu acho que eu tenho coragem. Eu acho que uma palavra me define. Eu tenho coragem. Coragem. Um dia eu pedi para Deus uma palavra. Aquilo que Ele achava sobre mim. Eu estava orando e pedi. E isso veio na minha mente. E nunca mais saiu. Eu tenho coragem. Tenho muito medo. Mas Coragem eu tenho coragem. Eu enfrento meu medo. E a mensagem que você tem para deixar para os nossos internautas que estão nos assistindo ali desse nosso episódio de hoje, de nós iniciarmos esse mês de várias comemorações, mas falando da parte principal, que é da vida do professor. Eu quero parabenizar todos os professores. Quero desejar a eles muita saúde e dizer a eles que eles fazem a diferença na nossa sociedade com toda certeza. Que o trabalho deles realmente é valorizado por nós, pelas famílias, é valorizado por nós, é valorizado pelos alunos, porque eles são referências. Os nossos professores são referência. É essencial, né? Com certeza. A gente abordou muitos temas, abordou tantos detalhes, e tem também que você comentou pedindo saúde, né? Porque o professor, principalmente, há muita questão da saúde mental que abala os professores. Enfim, são todos, né? Mas eu falo na característica do professor, que tem essa questão, pela dedicação que ele fica muitas horas estudando, se aprimorando para levar o melhor para uma sala de aula. E a doença, a saúde mental, muitas vezes, ela tem um disparo aí muito grande na vida do professor. Eu não sei como que você analisa essa parte, Adri. Na verdade, é aquilo que nós comentamos, Regi, a questão da nossa sociedade hoje, né? Então, como nós temos dentro da escola muitas situações, nós temos que estar preparados emocionalmente para lidar com todas elas. E não é fácil. Claro que não é fácil. Então, a educação realmente, ela tem este feeling de ter este olhar humanizado, mas para isso muitas vezes a gente leva para a nossa casa também isso, né? É porque somos seres humanos, né? É ser humano, com certeza. E isso às vezes nos abala. Então a questão emocional precisa sim cuidar do seu emocional, precisa cuidar da sua saúde física, fazer atividades físicas é importante também, mas fazer aquilo que você gosta também é muito importante. Claro, o nosso professor, ele estuda o tempo inteiro, ele tem formações e ele precisa sempre estar antenado, né, com as inovações que vêm e estar preparado para dentro de uma sala de aula, isso que você pontuou. Então, ele precisa, sim, cuidar da sua saúde física, mas nunca esquecer da sua saúde emocional também. E eu digo para ti, Deus, Ele é fundamental. É o essencial, né? Sem ele, essencial. ninguém vive, né? Com certeza. Adri, eu quero te agradecer muito. Gratidão do fundo do meu coração por você ter aceito vir trazer toda essa mensagem, essa bagagem de experiência tua, que eu tenho certeza que para quem está nos assistindo, que vai ser um reflexo para você, para que você saia do seu despertar e dizer eu posso, eu consigo, e as dificuldades existem em todas as situações, mas o essencial, viva o teu dia com muita fé e acreditando de quem comanda e de quem determina é só Deus. Mas você tem o papel de fazer a tua diferença também. Você recebeu, no dia que você nasceu, um livro em branco. Você tem a oportunidade de escrever esse livro e querer que ele seja contemplado por outras pessoas ou que ele fique fechado e você chorando, se lamentando. Fica a lembrança, a dica para você. Um super abraço, espero você no próximo episódio da semana que vem
com muito despertar. Quanto que você é importante. Se abrace, se cuida e cria teus micros momentos de felicidade. Espero você, se Deus quiser. E obrigado, Adri. Eu que agradeço.